Efésios capítulo 6, amém? Versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esse dia, obrigado por essa manhã, obrigado pelo ar que respiramos. Obrigado, Senhor, porque chegamos até aqui. É o Senhor que tem nos carregado no colo, Pai, em alguns momentos. Senhor amado, muito obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem sido, Senhor amado, maravilhoso para conosco, para com a nossa casa, para com a nossa família. O Senhor tem se mostrado que é Deus e que cuida do seu povo, que cuida dos seus filhos. E por isso, Pai, nessa hora nós reconhecemos que sem Ti nada somos, nada podemos fazer. E eu te peço, Paizinho, que o Senhor visite os nossos corações, que os nossos corações possam estar receptivos à Tua palavra. Nos ajuda, Senhor amado, a nos concentrarmos nesses próximos minutos na Tua palavra. Que todo pensamento contrário, que toda preocupação, que tudo aquilo que temos que fazer após o culto, Senhor amado, que nessa hora nós não venhamos, ó Pai, estar pensando nisso, mas que venhamos, ó Pai, nos concentrarmos, a nos fortalecermos, ó Pai, na Tua palavra. Nos ajuda, Senhor amado, nos ajuda a absorver, nos ajuda a aprender. Tira, Senhor amado, de nós os tampões dos ouvidos. Tira, Senhor amado, de nós qualquer interferência, Pai, para que possamos, ó Pai, entender e praticar, Senhor, a Tua palavra. É o que nós te pedimos, ó Pai, nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos. Irmãos, quando o pastor Ala falou comigo na semana passada, é incrível, né, que quando vai chegando a hora de você ministrar a palavra, o Senhor começa a falar com você de algumas formas. E quando ele falou que eu estaria aqui hoje, na hora o Senhor me trouxe esse versículo e eu entendi que era para a gente estar falando sobre isso. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Se a gente for ler uns versículos anteriores, logo no início do capítulo 6, nos versículos de 1 a 4, nós vemos o apóstolo Paulo dando algumas orientações às famílias, diretamente às famílias, né, de como deveria ser o agir e o proceder. Nos versículos de 5 a 9, ele nos mostra como devemos agir no nosso dia a dia, no nosso contexto de trabalho, no nosso contexto de conviver com outras pessoas, que nós devemos servir as pessoas como servimos a Cristo. E muitas das vezes não fazemos isso, né? Servimos de qualquer maneira. Mas ele aqui nos orienta que nós devíamos servir uns aos outros como se estivéssemos servindo quem? Ao próprio Senhor, a Cristo. E aí quando chega no versículo 10... Ele diz, no demais, né? Então ele já orientou do 1 ao 9, e aí ele diz no demais. E aí eu fui pesquisar, e aí diz o seguinte, eu vou ler para poder falar na íntegra o que eu encontrei. Que nesse no demais não implica em conclusão do que ele está falando, mas sim de tal modo que o resto da nossa vida... que todos os nossos desafios, nossas atitudes, pensamentos, nossas ações, tudo precisa estar alinhado aos princípios bíblicos. Então, ele primeiro orienta a família, depois ele orienta o nosso comportamento no ambiente de trabalho, escolar, e depois ele fala, no demais, em tudo, precisamos seguir os princípios dados por Cristo, os princípios bíblicos. E aí ele continua, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos. E aí, o que significa fortalecei-vos? Significa ser forte, revestir-se com força, fortalecer, crescer em força. E aí,
Fortalecei-vos no Senhor. Não é com o Senhor ou pelo Senhor, é no Senhor, mergulhando no Senhor, mergulhando em sua palavra, mergulhando, estando junto, vamos dizer assim, misturado com o Senhor. Fortalecei-vos no Senhor e na força, significa força, vigor, poder, do seu poder, significa habilidade, força e vigor. E aí o apóstolo Paulo ele continua o versículo 11 e o versículo 12, que diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Parando aqui um pouquinho. Revesti-vos significa vestir-se. Precisamos nos vestir, colocar vestes de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes, de pé. Precisamos estar de pé contra as astutas ciladas, estratégias do diabo. Então vai guardando essas palavras que nós vamos depois falar sobre elas. Porque não temos que lutar contra carne e sangue. Ou seja, nós não lutamos contra as pessoas, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então aqui o apóstolo Paulo primeiro diz que nós precisamos nos fortalecer no Senhor, na força e no poder do Senhor. E depois ele diz que a gente tem que se revestir da armadura para estarmos firmes de pé diante contra as astutas ciladas de Satanás, as estratégias de Satanás. E aí ele depois no 12 diz que a nossa luta não é contra as pessoas, não é contra carne e sangue, mas sim contra Satanás e os seus demônios. Então o apóstolo Paulo, vamos dizer assim, ele nos localiza. O que precisamos fazer contra o que e quem lutamos. Então ele posiciona os servos de Deus. Muito bem. Agora vamos trazer para a nossa realidade dos dias de hoje. O mundo que nós vivemos não é mais o mesmo. Muitas coisas mudaram. Apesar de muitas pessoas insistirem que nada mudou. Mas as coisas mudaram. E para pior. E logo no início dessa confusão toda, eu não tinha parado para refletir sobre isso. Porém, depois quando foi por volta a gente começou isso em março, abril, maio. Quando foi mais ou menos em maio, eu conversei com o Geraldo, falei assim, amor, tem uma coisa que está me incomodando. Aí ele falou assim, o quê? Olha que coisa estranha. O primeiro grupo a ser isolado foram as crianças. Marcaram um X nas costas das crianças, dizendo que elas são os agentes transmissores do tal problema. E aí depois marcaram os idosos, que aí os idosos também é o grupo de muito risco, que não pode ter contato com as crianças. E eu falei assim, engraçado, separaram as crianças dos mais velhos. Claro, é evidente que não são todos que são servos do Senhor, que têm conhecimento bíblico, mas muitos desses idosos têm experiências de vida. Experiências essas que passam para quem? Para os seus netos. Olha, age dessa maneira, que é assim, vai por aqui que é melhor. Olha, meu filho, não faz isso. Olha, vovó, quando lá atrás aconteceu isso, vovó agiu dessa forma, vovô agiu dessa forma. E eu falei assim, engraçado, separaram justamente aquele que pode nortear a educação das crianças, né, os avós. E muitos pais deixam seus filhos com os avós para trabalhar, para poder seguir
e esses avós foram separados dos seus filhos. Muito bem. O tempo foi passando. Aí eu falei assim, amor, surgiram os decretos. Criança não pode entrar ali, criança não pode fazer isso, criança não pode fazer aquilo, criança não pode ir à igreja. Existem estados que crianças não estão indo à igreja. Não podem. É proibido. Aí vamos refletir. As crianças estão sem receber a palavra do Senhor dentro do corpo, junto com os irmãos, desde março. Março, abril, maio, junho, julho, agosto. Que as crianças não pisam numa igreja. Não têm contato com seus avós, não pisam numa igreja, estão sendo distanciados da palavra. Eu falei assim, amor, isso está errado. Tem alguma coisa aí, tem uma estratégia aí de Satanás que está afastando as crianças de ouvirem a palavra. Eles estão isolando as crianças de alguma maneira para poder serem contaminados de outra. E eu levei o meu pensamento totalmente para o lado espiritual. Até que essa semana, Geraldo me manda um vídeo. Amor, olha o que eu encontrei. Vê aí. Um movimento chamado Child Free. Se não me engano, essa é a pronúncia. Livre de criança, vamos dizer assim, a tradução mais rápida. É um movimento que surgiu em 1900 e alguma coisa, onde pais, jovens, diziam que não queria ter filhos. Começou assim. Que não queria ter filhos e é um direito de não querer ter filho e tal, não sei o quê. Só que esse movimento está ganhando proporções gigantescas nas redes sociais. Por quê? Porque marcaram um X nas costas das crianças dizendo que eles são agentes e agora as leis estão voltadas para não entrar criança em lugar nenhum. Então, existem estados como Santa Catarina que criança não entra em lugar nenhum, nem padaria, nem mercado, nem shopping, lugar nenhum é proibido a entrada de criança abaixo de 12 anos de idade. Como eu não fico quieta, fui pesquisar o nosso último decreto. Muito bem. O nosso prefeito também divulgou o novo decreto, abrindo alguns lugares públicos, mas proibindo o acesso de crianças menores de 5 anos de idade. Irmãos, o mundo está normal? Não está normal. E aí, quando a gente lê, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas estratégias do diabo, tem estratégias do diabo aí. Vamos lá. Eu levava a Bia para todos os lugares. Hoje eu tenho que sair sem levar a Bia, porque eu sei que ela não vai entrar. Você chega em Alcântara, tem loja que tem um monte de criança na porta. É simples, as mães estão lá dentro e as crianças estão na porta porque elas não podem entrar. Mais um perigo. Passa a mão leva, você vai fazer o quê? Não tem ninguém tomando conta do seu filho. E esse vídeo especificamente, esse irmão, é um irmão em Cristo, ele ficou tão indignado porque a irmã levou a filha, não tem 12 anos, mas estava de máscara, toda direitinho, e quando chegou na porta do estabelecimento, ela foi proibida de entrar. Ela teve que deixar a filha no lado de fora sozinha para ela conseguir comprar comida para levar para casa. E esse é o mundo que nós estamos vivendo hoje. Por que eu estou tão específico com as crianças? Porque há um caminho que eles estão trilhando e a gente está começando a perceber que eles estão isolando as crianças de tal forma, porque tem uma outra coisa vindo também em relação às escolas, que é uma próxima briga. Porque até então a gente não precisava levar os nossos filhos, era flexibilização dos pais. Os pais decidiam, quando reabrir, se leva ou não. Porém, está para passar uma portaria pelo MEC, nos lembrando da lei que diz que crianças de 4 a 17 anos de idade é obrigatório estar dentro da escola. E dentro dessa portaria, a escola passa a ter poder para decidir quem fica em casa e quem vai.
E para minha filha, por exemplo, ficar em casa, eu tenho que provar que tem comorbidades na família ou nela mesma para que ela não vá. E se ela for, por pressão da lei, eu tenho que assinar um documento, segundo a portaria, dizendo, atestando que ela está apta, saudável para estar no ambiente escolar. E caso aconteça alguma coisa, a responsabilidade é minha. Ou seja, a coisa já está virando. Eu assino o documento para ir, eu assino o documento para ficar, eu tenho que provar, a escola está com poder. A coisa está difícil, irmãos. Não estamos mais vivendo no que a gente vivia meses atrás. E isso eu só estou falando de escola, criança. Se a gente expandir o assunto, é muitas outras coisas acontecendo que a gente não pode nem falar aqui. E aí eu me lembrei da pregação do pastor, se não me engano, foi numa ceia, que ele fez uma lista de coisas que tinha acontecido até aquela ceia. Se não me engano, foi a ceia de março. Fevereiro, olha, ainda botei um mês à frente. Eu falei assim, gente, eu acho que eu vou falar com o pastor Alan, pegar aquela lista dele e acrescentar o que mais aconteceu até agora. Com certeza a gente já passou de umas 3 folhas, se a gente for ponderar tudo o que está acontecendo. E por que eu estou falando disso? Porque a gente está vendo que o inimigo ele não está mais camuflado. Antes a gente escutava muito de linguagem subliminar, imagem subliminar. Olha, você tem... Aí eu lembro, nossa, quem é das antigas lembra disso. Bota o disco de trás para frente e faz isso. E nunca consegui botar o disco de trás para frente, gente. E quando alguém conseguia fazer para mim, eu falei assim, gente, eu não tenho ouvido apurado para ouvir o que vocês ouvem, porque eu não estou ouvindo nada. Então, assim, e busca aqui, faz isso, e você tinha que ver aquele desenho não sei quantas vezes, a mesma imagem, para você ver uma fumaça, para você ver não sei o quê. Eu falei, gente, eu não enxergo isso. Mas tinha gente que enxergava e dava palestra e ensinava, olha isso, olha aquilo, olha a cor, olha... Mas hoje não precisa de nada disso, não. Hoje ele está mais claro como a água. Ele não precisa mais se camuflar. Mas por que ele não precisa mais se camuflar? Porque ele sabe que está chegando a hora da trombeta soar. Ele sabe que o tempo dele está esgotando, está curto. Ele não tem mais tempo a perder. Então, vamos dizer assim, os seus planos precisam ser postos em prática para que ele possa rebanhar mais para si. E aí entra nós, servos do Senhor. O que fazer mediante a tudo isso? O que fazer mediante ao caos que nós estamos vivendo? E tem outras coisas. Na própria China, eu coloquei isso no grupo de professores aqui da igreja para a gente poder orar. Os irmãos chineses estão sendo perseguidos às claras. A ponto da gente ter publicações no Brasil falando sobre isso, eu fiquei até surpresa. O pessoal da Jovem Pan, no Pingo nos Is, falando sobre o assunto, discutindo o assunto, assim, não, isso não é normal, não, tem alguma coisa errada. Eles chamando os direitos humanos. Cadê os direitos humanos na China que não vê isso? Por quê? Porque tem irmãos perdendo o auxílio emergencial lá, se não colocar a bandeira, se não se reverenciar lá o líder deles. Irmãos, esse que eu vi declaração, que é diabético, que precisa de remédio do governo, não está conseguindo pegar, porque não declara que o rapaz lá é o senhor da vida deles, então eles estão tirando tudo. Eles estão invadindo casa, eles estão arrancando as coisas dentro de casa, estão botando as pessoas na rua. Isso são os nossos irmãos em Cristo. Será que isso não vai chegar aqui, não? Será que nós somos tão bons, mas tão bons, que nós seremos poupados de tudo isso? Não. Uma hora isso vai chegar aqui. Não posso te dizer o dia, não posso te dizer o mês, não posso te dizer o ano, mas do jeito que as coisas estão indo, vai que seja o mês que vem, vai que seja no final do ano, eu não sei. E as coisas estão mudando de um dia para o outro.
Em Manchester, na Inglaterra, no Reino Unido, eles assinaram um decreto lá, 3 horas antes de divulgar e já estava valendo, a polícia já estava na rua fazendo valer, que ninguém mais pode visitar a casa do outro. Ao invés deles fazerem o lockdown, eles não estão mais usando essa palavra, né? Então, o que eles estão fazendo? Por partes. Então, eles alegam que aumentou muito, e aí foram lá, baixaram um decreto, ninguém pode visitar a casa de ninguém. 3 horas antes, eles foram a público, anunciaram, e já estava com a polícia toda na rua. Aonde você vai? Está indo para onde? Vai fazer o quê? A gente dorme hoje com um decreto, acorda amanhã com outro. Esses são os dias que nós estamos vivendo. Esses são os dias que a igreja está vivendo. E aí eu falando com o Senhor, Senhor, são tantas coisas, mas será que a gente aguenta tudo isso? Porque é difícil, irmãos. Você imagina, a gente que tem filho pequeno, a gente não pode levar filho para lugar nenhum. A gente está chegando a um ponto que a gente não pode levar para lugar nenhum. Porque não entra, até praça pública, que teria que ser pública, tem restrição de idade. Não pode. Então, se a polícia te parar, você é multado. Eu estava até falando com o Cláudio e Geraldo. Ele falou assim, gente, eu sou obrigado a usar essa máscara o tempo todo na rua? Sim, porque eu não estou aqui para dar dinheiro para o governo. Por quê? Ele falou assim, mas gente, eu falei assim, amor, é simples, é muito simples. A multa no estado do Rio de Janeiro é R$107 para pessoa física, R$700 para pessoa jurídica. Eu falei assim, amor, puxa o nosso CPF, vê que a gente é jurídica, você acha que vai nos multar em que proporção? Vai nos multar como jurídica. Ele falou assim, não dá, amor, é muito dinheiro. Então vamos cumprir a regra? Vamos deixar para não cumprir quando for necessário? Por quê? Porque a gente está sendo cercado por todos os lados. Porém, eu tenho muito claro isso. Vai chegar uma hora que não vai dar. Eu vou ter que defender o que eu acredito. Eu vou ter que defender no que eu creio. E aí? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Só assim nós vamos conseguir resistir às estratégias de Satanás e nos manter de pé. E aí, se a gente continuar observando tudo isso que nós estamos vivendo, depois vocês pesquisam mais sobre esse assunto, porque eu confesso que eu não me aprofundei nessa questão desse movimento. Mas é um movimento de odiar as crianças. Então, está começando a discriminar mesmo. Tem restaurantes que não aceitam mais crianças. E o que está se alegando em questão de lei é que as crianças estão perdendo o benefício de ir e vir. Tem uma questão do estatuto também da criança e do adolescente. Porém, eles dizem que propriedade privada tem a liberdade de escolher o que fazer, a que público atender. Então, vocês imaginam, se essa moda pegar e eu decidir que público se defender, né, vamos dizer assim, se esconderem nisso, criança não entra em mais lugar nenhum. Nenhum. Então, é mais um motivo para a gente ficar atento e orando ao Senhor. E aí, o que a gente tem que pensar e refletir? Nós sabemos que Jesus está voltando. Parece uma frase tão simples, né? Mas há um peso tamanho. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. E existem umas regras para poder nos buscar. E eu vou usar o termo regra mesmo. Que regras são essas? Nós precisamos, como eu sempre falo com os meus alunos, nós precisamos estar com o coração limpo, as nossas vestes brancas, para que estejamos aptos a ir com o Senhor. Porém, nós estamos o quê? Em guerra. Nós temos batalhas diárias, batalhamos
diariamente contra as astutas ciladas de Satanás, contra as estratégias de Satanás, porque ele conhece a cada um. Então, ele sabe como lidar com cada um de nós. Qual é o nosso ponto fraco? Qual é o nosso ponto forte? Aonde ele precisa enfraquecer? Aonde ele precisa arruinar de vez? Ele sabe isso. Ele sabe como guerrear. E muitas das vezes nós negligenciamos como entramos nessa guerra, como entramos nessas batalhas. Não é entrando de qualquer maneira que nós vamos conseguir resistir. Não é entrando de qualquer jeito que a gente vai conseguir ficar de pé. Não é. E aí o apóstolo Paulo entra aqui e nos mostra de forma clara o que devemos fazer. E aí eu fico pensando assim, nossa, Deus é tão maravilhoso, Ele é tão incrível assim, que Ele nos ensina realmente tudo. E aí eu comecei a me lembrar, nós temos vários professores aqui. Nós temos professores que nos ensinam versículo a versículo. Nós temos professor que nos ensina como fazer um bom discipulado e como ser um discípulo de Cristo. Nós temos professor aqui recentemente que nos ensinou que a presença do Senhor é tudo na nossa vida. Nós temos um professor aqui que vai além, sabe? Ele fala que a gente tem que fortalecer a nossa imunidade. Ele fala que a gente tem que fortalecer, que a gente tem que dormir mais. Além dele nos ensinar a palavra, ele vai um pouquinho além. Né? Ele pesquisa, façam isso, façam aquilo outro. E tem gente que é teimoso. E não faz. Aí sofre. Mas nós temos vários professores aqui. Cada um do seu jeitinho, da sua forma. Mas todos eles nos ensinam o que devemos fazer para nos mantermos de pé. Agora, será que eu e você temos aprendido com cada um deles? E aí eu vou dizer por que eu estou falando de professor. Porque eles são para os nossos professores. São homens de Deus que o Senhor colocou na nossa vida para nos instruir em várias áreas da nossa vida. Por que eu estou falando que eles são professores, mestres? Porque faz um equiparado, pensa um pouco comigo. Nós estamos numa escola. Como que funciona a escola? A gente faz teste, a gente recebe a matéria, estuda, faz trabalhos, testes, exercícios, provas. E aí, eu não sei hoje, né? Mas na minha época era bimestral. E aí, cada bimestre, a gente ia fazendo tudo isso, ia fazendo até o final do ano. E aí, quando chegava no final do ano, juntava aquelas notas todas, fazia aquela avaliação, tal. Ah, passou. E aí, a gente era graduado. Próxima série. E assim a gente ia. Se você chega na faculdade, é a mesma coisa. Você tem que fazer prova, estudar, receber, ir buscar aquela coisa toda. Porém, você, vamos supor, faculdade de Direito. No final da faculdade, você é bacharel em Direito. Mas para você se tornar um advogado com direito a advogar, você precisa de fazer uma prova, que é chamada, vamos dizer assim, de prova final. Onde todo o seu conhecimento é testado, para ver se você está apto ou não a ser um advogado. E aí você faz a prova, se você passar, você ganha a carteirinha da ordem. Se não, tente novamente, até conseguir. A mesma coisa para um médico. Ele só pode ser médico se ele fizer a residência dele. Se ele não passar na residência, ele não consegue ser RN dele. E nós? Como é a nossa escola? Nossa escola começa desde pequeno. E a gente começa a estudar. A gente começa a aprender. E aí o Senhor vai colocando para nós exercícios, testes, algumas provas. No início, as provas são um pouco na proporção da nossa idade, né? Na proporção da nossa caminhada. É um momento difícil aqui, é um momento difícil ali. E mediante aquilo que praticamos, a gente vai ganhando vitória ou não. A gente vai sendo aprovado ou não. Então tem prova que a gente não consegue aprovação. Tem teste que a gente ganha uma nota a mais, tem teste que não. Mas o que está acontecendo conosco hoje, a nossa geração?
Eu tenho nitidamente no meu coração que nós estamos caminhando para o teste final. Nós estamos fazendo os últimos testes para a grande prova. Se estaremos aptos ou não a entrar no reino dos céus. E é nesses testes finais que a gente precisa aprender o que o apóstolo Paulo falou aqui. Nós precisamos nos fortalecer para esses testes e para essa prova final. Eu não sei como é que vai ser o seu teste, eu não sei como vai ser a sua prova. Pode ser que você vai ter que abrir mão de um filho, pode ser que você vai ser preso, pode ser, não sei. Mas teremos o nosso teste e teremos a nossa prova final. E se nós formos vazios para esse teste, para essa prova, eu já posso te adiantar, nós seremos reprovados. Porque a artilharia está tão pesada que se a gente não tiver acompanhado com o Espírito Santo, a gente não vai conseguir. A gente vai fraquejar e a gente vai perder essa prova. Só que essa prova final, especificamente, é a prova das nossas vidas. É ela que vai determinar se a gente vai para o céu ou se a gente vai para o inferno. Ela determina a nossa eternidade. Então é uma prova que a gente não pode errar uma questão. É uma prova que a gente não pode perder meio ponto. A gente não pode perder décimos. A gente tem que ir acrescentando ponto para somar e no final falar: eis-me aqui. Cheguei em casa. E aí o apóstolo Paulo nos ensina. Ele mostra que nós precisamos nos revestir da armadura de Deus, nos fortalecer em Deus. Porém, ele fala: fortalecei-vos. De quem é a responsabilidade? Exatamente. É diferente. Senhor, me fortalece, Senhor, me fortalece. Mas não faço nada. Senhor, me fortalece, Senhor, me fortalece. Mas o que você está fazendo? Nada. Não ora, não busca, não jejua, não estuda, não lê Bíblia, não faz nada. Mas fica assim: Senhor, sabe essa ilusão? Chega na igreja, levanta a mão para o céu. Nossa, como é bom sentir a sua presença, Senhor. Mas por dentro está puro, está vazio. Não tem nada aqui dentro. Desse jeito a gente não chega no céu. O apóstolo Paulo fala: fortalecei-vos, ou seja, é nossa responsabilidade buscar o fortalecimento. E esse poder e esse fortalecimento está disponível. Porque o Senhor já disponibilizou. Ele sabe que de nós mesmos nós não temos forças para resistir, nós não temos força para caminhar, mas Ele diz: eis que estou aqui, eu te fortaleço, eu te ajudo, mas na medida que eu e você busquemos, na medida que nós façamos o que cabe a nós. O anjo não vai descer do céu para fazer o que eu tenho que fazer e nem o que você tem que fazer. Nós precisamos nos fortalecer no Senhor. Nós precisamos buscar ao Senhor. Nós temos a responsabilidade de nos vestirmos com a armadura que o Senhor disponibilizou para nós. Nós não estamos cegos nessa guerra. Nós não estamos perdidos nessa guerra. O Senhor já nos instruiu. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. O dia mau virá. Irmãos, tudo que vivemos até agora não foi nada daquilo que virá. Não é nada comparado. Mas nós vamos precisar estar prontos para resistir o dia mau. Nós precisamos estar prontos para renunciar à nossa carne. Nós precisamos estar prontos para renunciar um filho, um marido. Nós precisamos estar prontos. Eu amo você, mas eu amo mais o Senhor. E como que nós vamos conseguir fazer isso? Nos enchendo do Espírito. E quantas vezes a gente está ouvindo os pastores falar a mesma coisa aqui? Encha-se agora, encha agora, busque agora, se fortaleça agora, porque é agora, o tempo que se chama hoje, não é amanhã. A porção de hoje é para hoje, a porção de amanhã é de amanhã.
Não podemos brincar com isso, porque nós não sabemos o dia que o Senhor irá nos chamar. Pode ser daqui a pouco. E aí, como que você instruiu os seus filhos? Como que você instruiu a sua família? Homens, como que você instruiu sua esposa? Como que você instruiu seus filhos? Mulheres, como você tem instruído seus filhos? Jovens, como que você tem se instruído? Por quê? Porque o dia mau virá. E havendo feito tudo, ficar firmes, ficar de pé. Nós precisamos ser fortalecidos no Senhor para ficarmos de pé, independente do que aconteça, independente das circunstâncias. Aí você vê no versículo 14, estais, pois, firmes. Por que a gente vê essa palavra repetidamente? Firme, firme, de pé, cabeça erguida. Você serve um Deus que cuida de você, que te instrui. Mas temos que fazer a nossa parte. Temos que fazer a nossa parte. Nós precisamos nos fortalecer pela palavra. É a palavra do Senhor que nos alimenta, que nos sustenta. É por ela que vem o nosso sustento. E aí eu não vou perguntar, não, mas eu pergunto, quem tem feito a leitura bíblica diária? Não levanta a mão. E aí a gente entra na desculpa, eu não tenho tempo. A minha vida é muito corrida. A minha vida é isso, a minha vida é aquilo. Você não tem noção. As desculpas que a gente sempre tem, as palavras certinhas, sabe? E no final, aquela frase que me irrita. Deus conhece o meu coração. Gente, porque virou um jargão tão grande no nosso meio que é difícil você conversar com uma pessoa e você não ouvir. Deus conhece o meu coração. E a pessoa não entende que ela usa isso como desculpa. É desculpa. Por quê? Porque a gente tem que ter tempo para todas as coisas. E eu vou te falar, o que eu falo aqui começa comigo. Ontem eu levei uma bronca daquelas dentro de casa. Pelo amor de Deus, para! Porque você não tem a mesma estrutura que eu para ficar altas horas. Realmente não tem. Porém, sabe aquele negócio? E agora, Senhor? E agora? E eu fazendo as coisas, mal ele sabia a guerra que estava dentro de mim. E agora, Senhor? E agora? E faz isso, vamos gastar mais um tempo aqui. Senhor, e agora, Senhor? E agora? Até que eu parei e sentei. E nada. Não conseguia desenvolver de jeito nenhum. Assim, Senhor, o que está havendo? Que bloqueio. Senhor, pelo amor de Deus, 1h da manhã. Desce ele. Amor, pelo amor de Deus, você ainda está aí? Estou. Ora, meu filho, para de dormir, ora, me ajuda. Porque estamos em guerra. É guerra, irmãos. A vida não é fácil para ninguém. Não é fácil. Cada um sabe as suas lutas e as suas guerras. Cada um sabe a guerra que trava diariamente. Os dias têm sido muito difíceis. Só que o diabo, ele continua sendo diabo. E ele continua usando estratégias. E eu confesso que de uns dias para cá, eu comecei a pensar com a minha mente. Algumas decisões. Até a hora que eu falei assim, não, a gente vai fazer isso, nós vamos fazer aquilo, nós vamos agir assim. Só que, graças a Deus, eu lido com servos de Deus. E aí, as madrugadas, né, cada um vai buscar e Deus fala, irmãos. E na manhã seguinte, minha filha, eu estava orando. Eu disse, não fala não. Nós vamos fazer isso, 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 isso. Exatamente, foi o que Deus falou. Então, a gente muda os planos quando a gente anda com Deus. Por quê? Porque a gente precisa ouvir a Deus. E a forma que nós temos de ouvir a Deus é nos fortalecer pela sua palavra.
E a palavra de Deus diz, ela é clara, eu não vou nem pedir para os irmãos abrirem para a gente não perder tempo. Mas vamos lá, a palavra de Deus diz que nós precisamos meditar na sua lei de dia e de noite. Salmos capítulo 1, né? O nosso prazer tem que estar na meditação, na lei do Senhor de dia e de noite. Ou seja, os nossos pensamentos precisam estar voltados para a palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Escondi a tua palavra no meu coração para não... Olha como que todo mundo sabe esses versículos, gente. Será que a gente pratica tudo isso? Será que a gente esconde a palavra do Senhor no nosso coração? Será que a gente usa a palavra do Senhor como lâmpada para os meus pés e luz para o nosso caminho? Será que nós meditamos na palavra do Senhor de dia e de noite? Será que nós estudamos tanto, amamos tanto a palavra, que essa palavra é que gera em nós fé e esperança? Nós precisamos acreditar na palavra do Senhor. Se Ele diz que Ele nos sustenta, Ele nos sustenta. Se Ele diz para a gente não se preocupar com o dia de amanhã, a gente não tem que se preocupar com o dia de amanhã. Se Ele diz que Ele nos guarda e nos protege, nós temos que crer que é Ele que nos guarda e nos protege. E aí a gente precisa fortalecer a nossa fé. Ah, irmã, eu não tenho essa fé toda não. Também às vezes não tenho não. Mas aí a palavra de Deus diz o quê? Se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, que é o menor grão. Irmãos, está tudo aqui. Está tudo aqui. Todas as informações para passarmos na prova final está aqui. Nós precisamos comer para não errarmos. E aí você pode falar assim, mas irmã, os dias são difíceis, a coisa está ficando difícil. Muito bem, abre lá em Salmos 46, por favor, esse eu quero ler. Esse eu quero ler. Salmos 46. Nós precisamos crer. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele está conosco, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Engraçado, aqui não diz que na hora da angústia o nosso socorro bem presente é o pastor, não é o professor, mas é o próprio mestre, é o próprio Deus. Então nós precisamos crer. Nós precisamos desenvolver a nossa fé. Hebreus 11:1 diz o quê? Vamos lá, vamos ver quem lembra aí de cabeça. Fala. Exatamente. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Precisamos crer que o Senhor está voltando. Mas, irmã, eu não estou vendo a nuvem, eu ainda não estou vendo o anjo, eu ainda não estou vendo a trombeta. A palavra de Deus diz que Ele voltará para nos buscar. Então, nós temos que crer que Ele vai voltar. Independente de não ter uma data na Bíblia. Porque tem gente que tenta decifrar a Bíblia para achar uma data. Porque dizem que está aqui. De repente até está. Mas eu acho o seguinte, você acha verdadeiramente
que Deus colocaria a data? Se a própria palavra de Deus diz que nem Jesus sabe o dia nem a hora. Então eu fico pensando, nossa, como o povo gosta de gastar tempo com coisa inútil. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que nós precisamos crer, mesmo que nós não estejamos vendo. Porém, estamos numa geração que nunca viu tão palpável a volta de Cristo. Não teve geração que conseguiu ver tantos sinais do jeito que a nossa geração consegue ver. Então, vamos ficar atentos ao que o Espírito Santo diz o quê? A igreja. Precisamos ouvir. Aí a gente continua. Mas eu não tenho. Nós temos que crer que o Senhor foi Ele que fez todas as coisas. Hebreus 11:3. Pela fé, entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados. De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Irmãos, nós cremos num Deus criador. Olha que perfeição. A gente precisa botar a mão para criar alguma coisa. Seja o que for, até para fazer o alimento da casa. A gente põe a mão na faca, no tempero. Não, o nosso Deus, Ele simplesmente falou. Haja luz, haja planta, haja separação. Acho que vou fazer isso agora isso, agora aquilo. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Isso não é para qualquer um, gente. Pela palavra Ele criou todas as coisas. Esse é o Deus que nós servimos. Como não crer num Deus desse, que já nos deu tantas provas da sua existência, já se mostrou tantas vezes no meio do seu povo, e prova maior foi enviar o seu único filho para morrer na cruz por nós. Isso não tem preço. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Por mais que a gente pense, por mais que... Não tem como, irmãos, a gente calcular um negócio desse. A gente consegue calcular uma dívida, mas a gente não consegue calcular o preço que Jesus pagou por nós. Não vale, então, a nossa fé? Será que o sacrifício que Jesus pagou na cruz não vale a sua fé, a minha fé? Acreditar que Ele virá nos buscar, acreditar que nós devemos seguir a sua palavra, vivermos de acordo com a sua palavra. O preço foi muito alto. E Ele já se demonstrou para nós que Ele é fiel e justo. Então creia. Creia que Ele é o seu Salvador, creia. Creia que Ele está com você, creia que você não está sozinho, mas faça a sua parte. Fortalecei-vos, revesti-vos, busca. Ninguém pode buscar por ninguém, nós estamos reunidos, buscando junto, mas salvação é individual. A prova final é individual. Eu não tenho como fazer a prova por ninguém, ninguém tem como fazer a prova por mim. Precisamos estar aptos para essa prova. E aí, o que a gente tem feito? A gente tem enchido a nossa vida com a palavra, com a presença. Nós temos nos fortalecido em oração. Nós temos tido tempo para orar. Irmã, a gente ora em qualquer lugar. A gente ora na pia, a gente ora no fogão, a gente ora lavando roupa. Sim, a gente ora em qualquer lugar. Mas a gente tem que ter um tempo para parar e orar. A nossa vida tem que ser em contínua oração. Orai sem cessar. Nós precisamos buscar em todo o tempo. É válido estar lavando a roupa, falando com Deus, fazendo comida, falando com Deus, mas tem um momento que a gente precisa parar. Falar
e ouvir. Porque senão a gente fala e fala. Nossa, mas Deus não fala comigo, claro, não tem espaço. Então precisamos mudar a nossa mente. Precisamos buscar ao Senhor, não porque estamos com medo de tudo que estamos vendo. Precisamos buscar ao Senhor por amor. Precisamos buscar ao Senhor por gratidão. Precisamos buscar ao Senhor crendo que Ele nos ouvirá e nos responderá. Lá em Mateus capítulo 7. Do 7 ao 8, fala: pedi e dar-se-vos-á, buscais e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. Senhor, eu não tenho fé, me ajuda. Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, me dá a tua graça. Eu quero ler a Bíblia, mas eu não entendo. Eu tenho dificuldade para entender, Senhor, me ajuda. A tua palavra diz que o teu Santo Espírito nos ensina todas as coisas. Me ensina, Senhor. Isso todo dia. Batei. Senhor, me ajuda. Aumenta a minha fé. Senhor, me ajuda. Eu quero passar nessa prova. Senhor, me ajuda. Eu preciso me organizar para poder sentar e te ouvir. Senhor, me ajuda a me desligar do celular. Senhor, me ajuda, me ajuda. Mas faça a sua parte. Senhor, me ajuda a me desligar do celular. Ih, entrou mensagem. Deixa eu ler. É mesmo? Pedi e dar-se-vos-á. Onde eu parei mesmo? Ih, estão chamando no portão. Acabou. Você não saiu de um versículo. Aí depois, não tenho tempo. Você não tem noção de como a minha vida é corrida. Irmãos, fortalecei-vos na palavra, fortalecei-vos em jejum, fortalecei-vos em oração, fortalecei-vos a vossa fé, porque nós vamos precisar de tudo isso por o que está por vir. Não estou te amedrontando, eu estou te alertando. Estamos nos alertando. Precisamos estar escondidos debaixo das asas do Senhor. Precisamos estar com as nossas vestes limpas, precisamos estar com o nosso coração limpo, precisamos preparar a nossa casa, precisamos preparar os nossos filhos, precisamos nos preparar, precisamos estar prontos, porque a guerra ainda não acabou. Nós estamos em campo de batalha e o nosso inimigo, ele tem estratégias para nos destruir. E aí nós precisamos do autor da vida junto conosco para nos dar estratégias para resistirmos no dia mau. E é incrível como Deus cuida de nós, porque eu relembrando do nosso professor, que vai além, imagina, aí a memória aqui é ruim, foi em fevereiro que o senhor falou da vitamina D? Foi desde o ano passado, mas aí depois ficou mais enfático. E aí, vamos tomar vitamina D, E ainda explica, tem que ser a D3, porque a D pura não faz mesmo efeito. A ponto de eu explicar isso numa farmácia por farmacêutico. E eu fiz essa explicação na farmácia. Minha querida, todas as vitaminas D são iguais. Aí eu... São não, querido. Deixa eu te explicar o que eu aprendi. A vitamina D3 tem origem animal, por isso absorve mais rápido no organismo. Essa vitamina D pura que você está tentando me vender, ela é de origem vegetal, ela demora muito tempo para poder funcionar dentro de mim. Eu preciso de uma coisa mais rápida. Só um minutinho, querida. Você está certa. Temos essa aqui, R$ 64,00. Eu não, obrigada. Foi assim, ali em Alcântara. Até que eu pesquisando achei uma por R$ 11,99.
É isso lá no início, tá, gente? Porque esse foi coisa do passado. Hoje eu não consigo achar por menos de 25. Então, mas por quê? Porque o professor chegou aqui e deu uma aula. É assim, é assado. Eu cheguei lá, dei a minha própria aula para o farmacêutico. Isso é o quê? Estratégia. O Senhor nos dando estratégias para guerrear. E aí você pode pensar assim, não, Deus só me dá estratégias espirituais. É a principal. Mas Ele é tão maravilhoso que Ele nos dá estratégia física. Faça isso, faça aquilo. E, irmãos, eu creio firmemente que quando a coisa apertar mesmo, Deus vai nos guiar. Está na hora de sair daí. Sai daí. Bota a mochila nas costas e vai. Por quê? Todos vão ser chamados para Marte? Não. Não vão. A gente ainda vai precisar de irmãos para um fortalecer o outro, para não desistir. Então, para cada um, eu creio que Deus já está traçado o caminho. Uns vão ser presos, outros vão ser mortos. Uns vão demorar um pouco mais, só vai prolongar um pouquinho. Olha, vai para cá, vai para lá, faz isso, faz aquilo, se junta ali, fortalece aqui, fortalece ali, e um pouquinho depois você foi. Mas aí já fortaleceu aqui, já fortaleceu ali, aí aqueles fortalecem a outros, porque eu também creio que na hora que a trombeta tocar, vai ter gente aqui, né? Vai ter gente aqui. Vai ter aquele que vai resistir até o fim. E ele vai levantar a cabeça e vai ver. Outros vão ter que ressuscitar. Outros já vão estar aqui. Então, esses que vão estar aqui, vão precisar o quê? Um dos outros. Então, eu creio. Sai daí, acorda. Jesus não fez isso com José e Maria? Bora, José, levanta, vai para o Egito. Ele é Deus. Mas Ele só conduz os seus filhos se nós estivermos aonde? Nele. Fortalecei-vos no Senhor. Mergulhados, misturados, junto. Então, irmãos, se fortaleça. É do Senhor que vem a nossa fonte de vida, é do Senhor que vem o nosso poder, é do Senhor que vem o poder que nos mantém de pé, é no Senhor, não é no pastoral, não é na igreja bíblica cristã, é no Senhor. Eles são apenas instrumentos, a igreja é instrumento, os pastores são instrumentos, mas é no Senhor que somos fortalecidos. É no Senhor que somos fortalecidos na fé, é no Senhor que somos fortalecidos na palavra, é no Senhor que somos fortalecidos ao nosso dia a dia, é no Senhor. Então fortaleça-se no Senhor, se veste com a couraça da justiça, se veste, porque nós estamos em guerra. E a prova final está chegando. E é o que eu sempre falo. Vinde, Rosana. É a última da fila, não tem problema não. Só a última, assim. Vinde, Rosana. Oh, glória, cheguei em casa, tanta luta. Mas estou aqui com Cristo. Essa é a nossa aprovação, essa é a nossa vitória, essa sim é a nossa vitória. Casa, carro, isso tudo fica, irmãos. Estude enquanto dá tempo de estudar, mas isso tudo fica. Mas se fortalecer no Senhor, é Ele que vai nos dar a salvação. É Ele que vai nos dar a vida eterna. E, irmãos, eu fico arrepiada só de pensar no inferno. Imagina passar eu não sei como dizer, o resto da vida no inferno. Não é lugar feito para nós, não, irmãos. E por isso, como a gente não quer ir, abra sua boca. Evangelize, ganhe almas para o Senhor, mostre o caminho, a escolha da pessoa, mas faça a sua parte. Seja instrumento do Senhor nesse tempo, porque eu creio que isso que estamos vivendo é uma lacuna que Deus está nos dando, é um pouco mais de tempo, até a hora que o negócio se estreitar de tudo. Então vamos aproveitar esse tempo. Não encha a sua cabeça com lixo,
Cuidado, a gente sempre fala a mesma coisa, mas cuidado com o que você assiste, cuidado que você coloca nos seus olhos, cuidado que você empresta os seus ouvidos, cuidado. O apóstolo Paulo nos instrui: fortalecei-vos no Senhor. Não se fortalece de TV, não se fortalece de filme, não se fortalece, porque senão você é enganado. O último vídeo, esse eu ainda não assisti, da seita. Já falou assim: amor, vamos sentar aqui e ver um filme. Aí eu, tá bom, sabe que eu gosto de sentar e ver filme, mas vamos analisar o filme. Tá bom. Tá eu, Bi e Geraldo vendo o filme. Aí eu tô olhando e falei assim: amor, tem uma coisa errada com esse filme. Ele é de Deus. Aí eu falei assim: amor, tem alguma coisa errada com esse filme. Ele, o que ele falou mesmo? Aí começou a pesquisar. Amor, isso é seita. Aí ele falou assim: isso é uma seita. Que pena. E a gente olhando aquilo, agora você imagina, se não tem isso aqui. O filme, irmãos, em outras palavras, é quase que perfeito. Fala de salvação, fala da morada, os irmãos ali na igreja doméstica, os irmãos ali, os nossos perseguidos. Eu até pensei, falei assim: nossa, está faltando emoção nessa perseguição. Eu falei assim: amor, está faltando um pouco de emoção. Não tem muita correria, não, tem que emocionar esse filme. A fala era linda, a comoção era linda, a descoberta, uau! Mas não era de Deus. E às vezes é o que acontece. A estratégia de Satanás. Tem toda uma capa de Bíblia, uma capa de Deus, uma capa. Mas se você não tem conhecimento bíblico, você é enredado. Nossa, eu vi um filme que foi uma bênção. E aí você partilha daqui, partilha de lá, compartilha de cá, compartilha de lá. E quando você vê, você compartilhou, foi uma seita. Até que chega em alguém. Minha irmã, o que foi isso aqui? Isso aqui é seita, irmã. Não, é de Deus. Estratégias de Satanás. Desperta a igreja enquanto podemos despertar. Se coloque de pé. Peça ao Senhor para trabalhar isso dentro de você. Se você não tem tempo, que você encontre tempo. Se você, mas é tudo tão difícil, é tudo tão corrido, irmãos. Servir a Deus é uma escolha, é uma decisão. Buscar ao Senhor é uma decisão. Ser cheio do Espírito Santo é uma decisão. Amar alguém é uma decisão. É uma decisão, é uma escolha. Peça ao Senhor para te ajudar nisso. Porque senão a gente sempre vai usar desculpa. E aí a gente chega na igreja, tu és santo, tu és maravilhoso, mas vazio por dentro. Isso é falso. Isso não nos leva ao céu. Não se iluda com a sua vida. Às vezes a gente se ilude. Nossa, mas eu vou à igreja. Nossa, mas eu não perco um culto de sábado. Nossa, mas eu estou em todas as ceias. Amanhã é dia de ceia. E eu confesso que é um dia triste para mim. Deveria ser um dia alegre, mas é um dia triste. Porque, infelizmente, é o dia que eu revejo muitos irmãos que eu não vejo no dia a dia. Por que na ceia? Por quê? Por que eu não vejo sábado? Por que eu não vejo domingo? Irmã, mas eu trabalho. Ok, mas temos o quê? 4 domingos antes da ceia, 3 domingos antes da ceia, dependendo do mês. E por que eu não consigo ver em outros momentos? Mas a ceia, eu tenho que estar na ceia. Você está renovando aliança com quem? Se você não tem aliança nenhuma. Então não se iluda. Às vezes a gente tem uma vida espiritual muito iludida. Mas eu jejuo 3 vezes na semana, mas eu oro antes de dormir, eu oro quando acordo. Irmãos, isso ainda é raso, é muito raso.
A gente precisa de profundidade. A gente precisa mergulhar. A gente precisa estar, com a água no corpo todo, mergulhado no Senhor, para que o Senhor faça de nós o que Ele quiser. Feche os seus olhos, não espera eu começar a orar. Que você possa se derramar diante do Senhor, que você possa falar com o Senhor: Pai, muda o meu caminho, muda a minha trajetória, muda a minha comunhão contigo, muda. Porque às vezes a gente fala que é comunhão, mas não é. Às vezes a gente fala que a gente tem intimidade com Deus e não tem. Oh, Jesus. Deus amado, Deus querido, Pai bondoso, como é bom, Senhor, ouvir a Tua voz. Como é bom, Senhor amado, ser exortado por Ti. Como é bom. Porque é mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de correção. É mais uma oportunidade que o Senhor nos dá para voltarmos para os trilhos. Paizinho, eu te peço nessa hora, toca nos nossos corações. Toca, Senhor amado, nas nossas vidas. Nos tira, Pai, da superficialidade. Nos tira, Senhor, desse raso. Nos tira, Pai. Que nós venhamos a mergulhar em Ti. Que nós venhamos a confiar em Ti. Que não sejam palavras bonitas, Senhor, mas que sejam palavras, Senhor, que vivamos verdadeiramente. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a chegar em casa. Nos ajuda, Senhor, a passar pelas tribulações. Nos ajuda, Pai. Como eu queria que os meus irmãos sentissem aquilo que eu senti quando o Senhor falou comigo, na Tua palavra. Que nós precisamos nos fortalecer em Ti. Em Ti, Senhor. Não é em noticiário, não é em conversas, mas é em Ti. Nós temos tempo para tantas coisas e às vezes não temos tempo para Ti. E alegamos que não temos tempo, mas na verdade não priorizamos a Tua presença em nós. Ah, Senhor, visita os nossos corações. Nos muda, Senhor. Nos muda enquanto há tempo. Fortaleça-nos, Senhor. Aumente a nossa fé, a nossa esperança. Nos ajude, Senhor, a confiarmos mais, a entregarmos mais. Nos ajude, Espírito Santo, porque nós precisamos de Ti. Nós precisamos ser cheios da Tua presença. Nós precisamos, Senhor amado, sentir a Tua presença. Nós não precisamos de emoções, Senhor. Nós precisamos de Ti. E a Tua presença, Senhor amado, precisa ser o suficiente. Por isso, Pai, nos ajude. Nos ajude nesse tempo, nesse restinho de tempo que ainda temos. Nos ajude a nos fortalecer, nos ajuda a ficarmos de pé. Nos ajuda, Senhor amado, a nos revestirmos. Nos ajuda, Senhor amado, a termos uma vida de oração diária, contínua. Nos ajuda, Senhor amado, a termos uma vida de leitura bíblica profunda. Que o Senhor consiga falar conosco a cada versículo, a cada capítulo. Que vejamos, ó Pai, o Teu agir, a Tua presença em nós. Senhor amado, que consigamos, ó Pai, contagiar os nossos irmãos com a Tua presença. Que aonde chegarmos, ó Pai, não chegue a nós, mas que as pessoas sintam a Tua presença. Que quando falarmos, Senhor, que não seja nós, mas que seja o Senhor falando através de nós. Ó Deus, nos ajuda. Nos ajuda, Senhor, a fazermos a Tua vontade, a estarmos, Senhor, no centro da Tua vontade. Nos ajuda, Pai, e nos limpa. Traga a nossa memória, Senhor, por mais escondido que esteja.
Traga à nossa memória aquilo que precisamos confessar diante de Ti. E não nos deixa, Senhor amado, não nos deixe. Nos ajude, Paizinho, nós te pedimos. Ajude os nossos irmãos que não estão aqui. Fortaleça, Senhor amado, a cada um. Visite a cada um, Senhor. Nós não sabemos, ó Pai, o que está acontecendo na vida dos seus filhos, ó Pai, mas Tu conheces, Tu sabes. Por isso, Senhor, visite-os agora. Senhor amado, onde estiver um enfermo, que haja cura. Que aonde estiver um desanimado, que ganhe ânimo. Senhor amado, onde estiver um filho seu que não sabe, desorientado, não sabe o que fazer, que ele consiga ouvir a Tua voz e a Tua orientação. Visita, Senhor amado, o Teu povo. Visita, Senhor. E fique conosco. Permaneça conosco. Continue nos orientando, nos mostrando o caminho, Senhor. E se porventura nos desviarmos por alguma razão, nos traga novamente, Senhor, mas não nos deixe nos perder. Que nós não venhamos a nos perder, Senhor. E nos ajude, Paizinho, na prova final. Nos ajude nesses testes finais, para que sejamos aprovados por Ti. Nos ajude, Senhor. Nos ajude, Senhor. Nos ajude, Espírito Santo. Ah, Paizinho, nos ajude. Nos ajude. Nos ajude. Nós clamamos por Ti, Senhor. Nos ajuda. Que não nos venhamos, ó Pai, a Te decepcionar. Que nós não venhamos a Te entristecer. Mas que venhamos, ó Pai, Te dar alegria. Que venhamos, ó Pai, estarmos em Ti. Muito obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado, Paizinho, por essa palavra. Em nome de Jesus. Amém.